Pessoal, beleza? Bom, tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar sobre uma coisa que me chamou a atenção essa semana. Bom, vocês sabem, né? Eu estou indo para o Paraguai e ao longo dessa jornada aí a gente foi fazendo aí um networking para conseguir informações confiáveis, enfim. E nesse processo aí eu comecei a participar de alguns grupos de pessoas também que estavam indo para o Paraguai e até de pessoas que já estão lá no Paraguai. E aí surgiu um assunto sobre criptomoedas. Tinha uma pessoa lá com dúvidas sobre o Bitcoin. E aí eu gravei algumas mensagens lá para tentar tirar as dúvidas dessa pessoa. E na mesma hora apareceu uma outra pessoa do grupo falando sobre um projeto lá de criptomoedas que pretende revolucionar o mercado financeiro e tal, tal, tal. E isso me chamou muita atenção, porque como é uma coisa relativamente nova, então aparecem muitos golpes sobre criptomoedas, né? Usando criptomoedas. E é isso que eu quero conversar no vídeo de hoje. Bom, a princípio pode parecer que não tem nada a ver com o canal, esse tema criptomoedas, né? Mas tem muita gente indo para o Paraguai para fugir do Estado, né? E é natural que as pessoas procurem alternativas para proteger aí o seu dinheiro, o seu patrimônio. E as criptomoedas podem ser uma forma bem eficiente de fazer isso, porém, tem muitos golpes e você tem que tomar muito cuidado para não cair em nenhum deles. Primeiro eu quero falar sobre os tipos de criptomoedas que existem e eu quero ser bem assim, usar uma linguagem bastante simples para que todos possam entender. De toda forma, eu vou estar lendo os comentários ali e tentar responder todo mundo na medida do possível. Antes eu quero falar que eu estou já há muitos anos nesse ramo de criptomoedas, né? Eu não trabalho com isso, mas sou um entusiasta da área. E no final do vídeo eu quero até contar uma experiência que eu tive agora recentemente com o Bitcoin, tá? O Bitcoin especificamente. Bom, então basicamente a gente tem alguns tipos de criptomoedas. A gente tem realmente as criptomoedas, a gente tem também as stablecoin. O que diferencia uma criptomoeda de uma stablecoin? A criptomoeda ela tem uma cotação própria, ela tem um mercado próprio, então ela tem um valor próprio. As stablecoins, geralmente elas são lastreadas em alguma moeda que já existe. Por exemplo, a gente tem uma stablecoin que chama USDT, né, que ela é pareada ao dólar. Então, se o dólar estiver valendo R$ 6, a USDT vai valer R$ 6 também, tá bom? Para que são usadas essas stablecoins? Por exemplo, a pessoa quer fazer uma transferência do Brasil para, sei lá, para a Europa. Se as duas pessoas tiverem carteiras que aceitem stablecoins, você faz a transferência na hora ali, instantaneamente, né? E tá tudo certo. É bem mais rápido do que um banco, bem confiável. Enfim, ela pode ser usada também para vender suas criptomoedas. Então, se você tem alguma criptomoeda, você pode vender ela em USDT e depois transformar isso na sua moeda local ou em dólar ou em qualquer outra coisa que você queira, tá? Então, ela ali é um meio de campo. Como as criptomoedas têm um câmbio muito volátil, né? Sobem e caem de preço o tempo todo. Então, às vezes, você quer vender sua criptomoeda, você vende ela por USDT e aí você vai ter aquela moeda pareada no dólar, você se protege ali do câmbio até você negociar de novo, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro com isso, tá? Essa explicação. E aí nós temos as criptomoedas, das quais o Bitcoin é uma criptomoeda, faz parte desse grupo. Porém, nem toda criptomoeda é igual. E aí é onde eu falo. Tome cuidado com os golpes, tá? Essas moedas que prometem revolucionar o mercado, tem que tomar muito cuidado com isso. O Bitcoin, eu não quero ser muito técnico aqui, tá? Mas a princípio o que eu posso falar, posso aprofundar depois, se vocês quiserem, mas a princípio o que eu posso te falar é o seguinte, que o Bitcoin, ele é uma moeda que tem um nível muito alto de privacidade para quem usa, então não é tão fácil descobrir quem que está transacionando em Bitcoin. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que ela é uma moeda descentralizada, então virtualmente, se você tem a sua carteira privada, é praticamente impossível o Estado interferir na sua carteira, nos seus bitcoins, né?
A não ser que seus bitcoins estejam numa corretora, aí é outra história. Mas se estiver na sua carteira privada, é muito difícil. Outra vantagem do Bitcoin, você pode transportar ele muito facilmente. Você tem uma carteira privada, você pode transportar essa carteira para onde você quiser, e inclusive você não precisa nem transportar a carteira, porque quando você ativa a sua carteira ou você cria uma carteira, você cria 24 palavras-chave que com essas palavras você pode inclusive recuperar essa carteira em uma outra ocasião, basta você ter essas palavras, tá? Por exemplo, você tem uma carteira aí, sei lá, que tem X bitcoins lá. E essa carteira, sei lá, caiu no chão, caiu na água, estragou. Não tem problema. Se você tem as suas 24 palavras-chave, você recupera ela em outra ocasião, tá? Vamos supor que você está num país e tem que sair, não dá tempo de levar a carteira ou alguma coisa. Se você tem as palavras, quando você chegar em outro país, você consegue recuperar a sua carteira sem problema nenhum. Então essa é outra vantagem. Mais uma vantagem do Bitcoin é que ela é uma moeda deflacionária. Ela foi criada para ter no máximo 21 milhões de bitcoins, ou seja, 21 milhões de unidades. E depois que forem geradas essas 21 milhões de bitcoins, não vai criar mais nenhuma unidade, tá? Então não tem risco de ter inflação em virtude da emissão de moeda. Então esse é um ponto bem positivo. E tem mais vantagens aí. A Bitcoin não tem dono, ela não tem um servidor central. Então não tem como você derrubar o servidor do Bitcoin. Porque são milhares e milhares de nós, né, da rede Bitcoin espalhadas no mundo inteiro. Então isso aí é uma coisa assim muito bacana. Aí tem gente que fala, mas se derrubar a internet, o Bitcoin para de funcionar. Não é bem verdade, porque existem outras alternativas, não tão boas quanto a internet, mas tem, tá? E, de novo, para não aprofundar muito, para não deixar o vídeo muito complexo, eu não vou falar sobre isso agora. Mas, você concorda comigo que se a internet for derrubada mundialmente, o menor dos seus problemas vai ser seus bitcoins? Se a internet for derrubada mundialmente, meu amigo, o negócio já virou um caos. Então, esse é o menor dos problemas, tá? Beleza. Por que a gente tem que tomar cuidado com as criptomoedas, inclusive até o Bitcoin também, tá? Porque tem muita gente achando que o Bitcoin vai ser um trampolim para multiplicar, triplicar, quadriplicar o seu dinheiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Inclusive eu vou contar no final do vídeo aqui uma experiência recente que eu tive com o Bitcoin. Porém, eu vejo o Bitcoin hoje mais como uma reserva de valor do que como um investimento propriamente dito. Apesar que, historicamente, se você analisar o gráfico do Bitcoin, ele tem mantido uma regularidade aí nas altas e baixas, né? Mas gráfico passado não prevê o futuro. Eu acredito que ele vai subir bastante ainda, mas eu não estou aqui para te incentivar a comprar Bitcoin ou para incentivar a não comprar. O dinheiro é seu, né? Eu acredito que você tem que ter essa liberdade de administrar da forma que você quiser. Então, o Bitcoin, ele é diferente das outras moedas por conta disso tudo que eu falei. Mas aí é onde muita gente acaba caindo em golpe. Por quê? Porque o Bitcoin sobe e vem arrastando as outras criptomoedas tudo junto, né? E aí você tem várias. Você tem Ethereum, você tem as shitcoins, né, que a galera fala, que é o Dogecoin, Shiba Inu. E aí você tem agora tem um tal de Kotai Project, né, que tem a moeda Kotai. Rapaz, tem moeda de toda... Enfim. Só que tem um detalhe. A maioria dessas moedas não são deflacionárias, ou seja, vão criar unidades infinitas dessa moeda. E a maioria dessas moedas também, ou algumas delas, quase todas para não dizer, tem um dono, tem um grupo por trás. Por exemplo, eu vou te contar o que aconteceu com o Ethereum, por exemplo. Eu já fui minerador de Ethereum, eu tinha uma rig de mineração, minerei bastante Ethereum. E depois eu vendi meus Ethereums todos e comprei Bitcoin. Por que eu fiz isso? Porque o Ethereum tem, entre aspas, tem um dono. Tem uma empresa, tem uma organização por trás da rede. E bastou uma pressão de um governo aí de um país e o cara já modificou tudo lá para satisfazer as exigências desse governo.
Então, assim, eu enxerguei essa fragilidade nessa moeda. E aí eu não tive mais confiança. Enquanto que o Bitcoin não tem como alterar. Até tem, mas seria feito. Vou falar bem leigamente aqui, tá? Bem simples. Teria que ser feita uma votação na rede inteira e a maioria da rede teria que concordar com essas mudanças para que elas entrassem em vigor, como já teve algumas vezes no passado. Mas não é uma coisa tão fácil assim. Depende da aceitação da maioria da rede, né? Da maioria dos nós concordarem com essa alteração. Então já é mais complicado. Então tem essa questão. É uma coisa que não tem dono, mas que funciona muito bem, né? Que é possível fazer alterações e tudo, mas não depende de uma pessoa. Vou falar outra moeda, por exemplo, Dogecoin. Dogecoin valia centavinhos, né? Fração de centavos, muitas vezes. E aí o Elon Musk foi e falou que ia vender o carro, né, por Dogecoin e tal, e aí a moeda foi lá em cima. Essa moeda fez muitos milionários, né? E aí depois caiu de novo e nunca mais subiu. Mas o que acontece? A Dogecoin, ela não tem esse princípio da deflação, né? A rede em si vai criar infinitas unidades dessa moeda. E a gente sabe que o que causa a inflação na maioria das vezes é a impressão de moeda. E uma criptomoeda que tem unidades infinitas não deixa de ser, né, uma impressão de moeda, tá? O Bitcoin é perfeito, o Bitcoin é a salvação da nação, não sei, sabe? Mas se eu pudesse dar um conselho para você hoje, é o seguinte: vai investir em criptomoeda, não invista em nenhuma criptomoeda que não seja o Bitcoin. Mas o fulano comprou uma moeda X lá e o negócio rendeu e ele ganhou muito dinheiro. Acontece, mas depende muito de sorte, depende muito de uma análise, né, do histórico ali. A pessoa já tem que ter experiência nessa área. A maioria das vezes o que vai acontecer é a pessoa levar ferro, não vai dar certo, tá? É possível? É possível, mas é uma coisa assim, para você entrar e sair rápido também, não ficar armazenando. Se tiver que comprar, compra Bitcoin. Compra do preço que tiver. Compra toda semana um pouquinho, compra, sei lá, compra R$50, R$100 e vai comprando. Não preocupa com o valor, tá? Não estou falando para você fazer, mas se for fazer, eu aconselho que seja o Bitcoin. Esqueça outras moedas. Contar minha experiência. Bom, tô indo para o Paraguai e precisando de dinheiro para pagar as despesas e um monte de outras coisas que estão surgindo aí. E aí eu tinha uma carteira com alguns satoshis de Bitcoin, né? E eu fui ver a cotação, já tem alguns anos que eu tenho esses Bitcoins guardados. Vou falar Bitcoins, tá? Mas é satoshis, né? São frações de Bitcoin. E eu fui olhar, ele tinha mais que dobrado de valor. Então o que eu fiz? Peguei e vendi para poder custear uma parte dessa mudança. Então foi muito bom. Poderia ter segurado, talvez ele ia subir mais? Talvez. Mas talvez não, enfim. Já dobrou de valor, vendi e estou usando para custear parte da viagem. Tá? Agora, vou continuar comprando Bitcoin, mas como uma reserva de valor, porque, pessoal, investimento não deixa ninguém rico, tá? O investimento ele é um potencializador de ganhos. O que causa, o que faz o enriquecimento é trabalho, é ganhar dinheiro. Porque no final das contas, não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta. Se a pessoa não reserva uma parte do ganho para investir, não vai adiantar nada. Você concorda comigo? Se você, por exemplo, tiver R$100 em Bitcoin e ele dobrar de valor, você vai ganhar R$200. R$200 não muda a vida de ninguém. Agora, seja em Bitcoin, seja em outro investimento, se você tem 100 mil investido e ele sobe ali para, sei lá, 20%, e o seu 100 mil vai para 120 mil, aí o negócio já começa a ficar interessante. E aí depois tem a questão de, dependendo do investimento, a questão do juros sobre juros, né? Mas o investimento ele é um potencializador. O que constrói fortuna, o que constrói riqueza é trabalho e administração. Então, muita gente acha que vai comprar a criptomoeda e vai ficar milionário. Pessoal, esquece isso. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil e tome cuidado, porque
Tem muita criptomoeda sendo criada por aí, muitos projetos, mas preste atenção, porque o que vai te dar uma certa segurança de fugir das garras do Leviatã estatal, né? Eu acredito que vai ser realmente o Bitcoin, tá? Existem outras moedas aí que têm um projeto interessante, que tem uma privacidade até melhor do que a do Bitcoin, mas o que tem se consolidado, na verdade, realmente é o Bitcoin, tá? Então, meu conselho é esse aí. Tomem cuidado, não invista em nada que você não conheça, inclusive no Bitcoin. Se você não conhece, não invista, tá? Tente entender, estude primeiramente. Tem muitos vídeos aí de Bitcoin de fontes confiáveis, né? Enfim, pesquisem aí no YouTube que vocês vão conseguir encontrar. E se tiver mais dúvida em relação a isso, se for um assunto interessante, eu posso trazer outros vídeos falando sobre isso aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado aí. Eu não fiz roteiro nem nada para esse vídeo. Eu fui falando o que veio na cabeça. Espero que tenha feito algum sentido de alguma forma. Tá? Se aparecer algum hater aí hateando, já falei o que eu faço aqui. Eu sou oculto do canal. Não vou bater boca com ninguém. Até porque eu não estou aqui para convencer ninguém. Só estou aqui para compartilhar a minha experiência. E se for útil, bem. Se não for útil, desconsidere. Tá bom? Grande abraço a todos aí e até a próxima.